Saúde os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Queremos, nesse Guia Tempo com Deus, falar sobre uma oração sincera, com base no Salmo 51, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito. O Salmo 51 foi composto pelo grande rei Davi, quando ele pecou com Betseba, na angústia do seu remorso, desgosto de si próprio, o seu arrependimento. Davi, ele expressa nesses salmos e revela seu estado, o seu próprio coração. Talvez essa é uma das passagens do Antigo Testamento onde descreve com tanta claridade o genuíno pecador arrependido que confia no poder de Deus para ser perdoado e restaurado, como Davi relata nesses salmos. Sabemos que Davi está verdadeiramente arrependido por causa desse adultério e por haver assassinado também o marido de Betseba. Ele sabia que suas ações haviam ferido muitas pessoas e Davi aqui está profundamente arrependido, porque sabia que seu pecado havia não somente afetado essa família, mas como também afetado a santidade de Deus. Quando Natã, o profeta, o confronta, ele reconhece o seu pecado e sabe que ele deveria ser castigado por isso. Por isso, nessa oração, Davi começa pedindo a compaixão de Deus por ele. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi sabia que Deus era um Deus compassivo, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que estaria disposto a perdoar. Nos versículos que seguem, ele pede para estar limpo, purificado desse pecado, dessas transgressões que ele havia cometido diante de Deus. Davi reconhece que o seu pecado afetou o seu relacionamento com Deus, a santidade de Deus. Por isso Deus o repreende, por isso Deus manda o profeta Natã ali mostrar para ele seu próprio pecado, coisa que Davi não quis reconhecer, a não ser quando ele foi confrontado. Davi reconhece nestes salmos a sua condição de pecador. Ele reconhece aqui e sabe que Deus conheceu o seu coração. Por isso ele pede purificação. Ele pede realmente que Deus remova a culpa do pecado, que Deus possa limpar ele desse pecado que ele havia cometido e que sabia que estava afetando a sua vida e o seu relacionamento com Deus. E no versículo 10, irmãos, ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a mesma palavra em grego que Deus usa quando ele cria um novo céu e a nova terra. É a mesma palavra que é expressada aqui pelo rei Davi. Cria em mim, ó Deus, dá-me um novo coração. Deus não só, irmãos, purifica o coração, ele também cria em seu filho arrependido um coração novo. A oração por perdão deve ser sempre acompanhada de um pedido para renovar o coração e por uma vida santificada. Essa é a oração do rei Davi, pedindo a Deus um coração novo, um coração puro, um coração transformado, um coração que pudesse conduzir ele a uma vida santa, uma vida santificada. Segundo ele diz, um espírito inabalável, um espírito constante.
Davi, em muitas ocasiões na sua vida, ele foi inconstante em algumas situações por não confiar em Deus, por não confiar em Deus e não obedecer sua palavra. Davi roga aqui por um espírito que seja firme em sua fé, constante na obediência. Davi deseja uma natureza mental e moral totalmente nova. E ele sabia que ele necessitava. Ele diz também: não me repulses da tua presença. Somente em Deus, irmãos, e na sua presença nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Talvez Davi estava pensando no que aconteceu com Caim quando ele foi expulso da presença de Deus e andou errante. Talvez ele pensou no rei Saul, quando o Espírito de Deus se afasta dele e Deus manda um espírito maligno para atormentá-lo. Davi tinha medo de perder a presença de Deus na vida dele. Ele sabia o quanto era importante o Senhor na sua vida e Deus demonstrou tudo isso na vida do rei, no seu ministério. E ele sabia que havia pecado grandemente contra o Senhor. Por isso ele roga aqui ao Senhor: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. É muito importante, irmãos, que andemos perseverantemente e continuamente na presença de Deus. Que quando pequemos, possamos reconhecer nossos pecados, possamos confessá-los e levá-los diante do Senhor, que pode nos limpar, nos purificar, e possamos viver uma vida limpa diante dele. E Davi diz também: restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado sempre interfere em nossa vida, em nossa comunhão com Deus. O pecado sempre vai trazer consequências em nossas vidas, como trouxe na vida do rei Davi. O pecado sempre tira o gozo que nós temos no Senhor e na nossa vida cristã. Davi havia perdido esse gozo. Enquanto ele não confessou seu pecado, ele diz que os seus ossos se secaram. Enquanto ele não confessou seu pecado, Davi perdeu a alegria, o gozo no Senhor. Enquanto ele não confessou seu pecado, Deus foi tratando com sua vida, com seu coração. Davi não confessou seu pecado até que Deus confrontou e mandou o profeta Natã, seu mensageiro, e anunciar a ele que ele sabia de tudo o que ele havia feito. O pecado nos cega. O pecado nos faz perder a nossa consciência acerca de Deus. O pecado nos cega ao ponto de perdermos a nossa própria identidade. E o rei Davi havia perdido tanto e sofreu, perdeu seus filhos por causa desse pecado e das consequências que ele trouxe para a vida dele. Mas nessa oração Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi desejava ter a alegria que ele sentia antes do pecado. Esse gozo, essa alegria que somente o Senhor pode nos dar. Perdemos essa alegria quando permitimos que o pecado entre em nossas vidas
e destrua a coisa mais importante que nós temos, que é o nosso relacionamento com Deus. Uma vez que o pecado entra, ele destrói nosso relacionamento com Deus. E é o nosso dever, como cristãos, como filhos de Deus, reconhecer os nossos pecados, porque nós sabemos que Deus vai confrontá-los. Necessitamos reconhecer, pedir perdão, nos arrepender de nossos pecados e pedir a Deus que Ele nos dê novamente a alegria que nós perdemos, o gozo que nós perdemos quando permitimos que o pecado adentre em nossas vidas. Essa oração, irmãos, é um modelo. Essa oração é algo que nos anima a realmente buscar o Senhor, porque o pecado constantemente está nos assediando. Satanás está como um leão. O mundo e suas concupiscências estão aí, enchendo o nosso coração e querendo nos afastar da presença de Deus. A minha oração é que Deus crie em nós, cada dia, um coração puro. A pureza e a santidade devem fazer parte de nossas vidas. Que Deus a cada dia nos dê um espírito inabalável, constante, firme em nossa vida, em nosso caminhar com Deus, em nosso relacionamento com Ele, em nosso relacionamento com os demais. Que o Espírito Santo possa guiar nossas vidas. Que Ele nos ajude a ser constantes, perseverantes, firmes em nosso caminhar, em nossa vida com Deus. E terceiro, que não percamos a alegria da salvação. Se existe algum pecado em nossas vidas, confessemos ele a Deus. Se existe algo que está nos afastando do gozo que nós temos no Senhor, que possamos reconhecer, confessar e pedir a Deus que nos ajude, que nos perdoe e que possamos ter esta alegria, esse gozo verdadeiro que somente o Senhor pode nos dar. Que Deus abençoe sua vida, que essas palavras sejam gravadas no teu coração, que Deus possa criar na tua vida um coração puro. Se você não tem Cristo como Senhor e Salvador, peça a Ele que te dê um coração novo, um coração transformado. Que Deus possa te dar um espírito constante, firme, inabalável. Temos o Espírito Santo em nossas vidas e que possamos ser guiados constantemente por Ele. Se tem perdido a alegria da salvação, o gozo na tua vida cristã, e você reconhece que é um pecado que você tem, confesse a Deus. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que nos livra, Ele é um Deus que conhece a nossa mente, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que está sempre disposto a nos purificar, a nos limpar. É um Deus que está com o rosto sempre presente, buscando-nos. Busque a Ele, confesse seu pecado e peça a Ele que te dê a alegria e o gozo
desta salvação. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Guia Tempo com Deus.